E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa bancada eletroeletrônica, a nova bancada aqui do canal, que a gente vai utilizar para fazer vários testes e trazer inúmeros produtos aqui para vocês. E hoje, para inaugurar essa bancada aqui de testes do canal, nós trouxemos para vocês um inversor off-grid, o novo, da SweetPower. Essa é a nova versão. Chegou para vocês aqui, já abri, já tirei da embalagem, depois vou mostrar com calma para vocês. Esse inversor off-grid SweetPower, onda senoidal pura, 2.000 watts de potência nominal e 4.000 watts de potência de pico, 60 Hz. Quem não viu aqui, tem um visorzinho LCD. Também acompanhou ele aí alguns produtinhos que a gente vai mostrar com calma, os cabos de ligação e aí uma extensão. Vem com cabo de rede, você pode plugar aqui nele e fazer aí uma extensão. Imagine você montando um sistema aí no motorhome, na parte de trás aí você quer fazer o controle ali no painel do seu carro, ou você montou na parte de baixo do seu painel off-grid, que é um botão aí na sua bancada, ou mais longe, ou mais alto, e ele está lá embaixo. Ele vem com essa extensão aqui que ele leva aí os botões e alguns LEDs do painel, indicadores, para uma visão melhor, para que você organize melhor esse painel. Também vieram com fusíveis, alguns parafusos e alguns conectores aí para fazer a ligação de saída direto. Muito importante aí para esse inversor. Vamos utilizar aí algumas ferramentas para a gente fazer alguns testes da onda. Vamos mostrar a forma da onda, fazer testes aí de tensão, range de entrada, de tensão, proteção, de sobre e subtensão e outros testes e outras características que eu vou te apresentar agora aqui no canal. Então, vamos aqui conhecer mais desse belo inversor off-grid, nova versão. E já digo, estoque no Brasil, zero taxa. Querem taxar tudo aí, a nova taxa digital? Esse aqui não pega não. Foi despachado aí pra gente, chegou rapidinho aqui, em apenas 4 dias. Fabricante aí, o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá saindo do Rio de Janeiro e veio aqui, chegou em 4 diazinhos, tudo certinho, zero taxa. Então vamos conhecer esse produto aqui completo e ver a potência aí que ele despeja também. Peraí. 5 segundinhos. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando o vídeo subir. Querendo participar do Salve com a Galera? Deixa seu recado e no finalzinho, aquele momento. E gostando da galeria de videoaulas, olha, eu deixo aqui a galeria de videoaulas. E tem uma galeria aí da montagem do off-grid. Estamos já terminando. Ainda falta um bocadinho de coisa, mas está andando e vai ter uma próxima aula aí da montagem do off-grid. Gostando dessa galeria de aulas gratuitas aqui, não cobramos e não vendemos cursinho? Taca o like, taca o like, vamos lá, ver um inversor na bancada. Vejam, pessoal, esse é o inversor off-grid aí da SweetPower. Como eu disse, 2.000 watts nominal, 4.000 watts pico, com visor LCD. Vou mostrar aqui para vocês, como eu tinha mostrado um pouquinho anteriormente, os cabos que vieram nele. 2 cabinhos, o extensor, que é um cabo de rede, e uma extensão do seu painel, com o botão liga-desliga e os LEDs de monitoramento, de alarme e de inversor ligado, o manual, fusíveis e conectores aí para fazer a ligação da saída direta. Você não quer utilizar aqui a tomada, que eu também não gosto muito, tem conexão direta aqui para a gente fazer a ligação. Já tem aí o parafuso para fazer o aterramento e aqui é onde a gente liga a extensão. E a gente repete esse setzinho aqui do botão e dos LEDs, onde a gente quiser com aquela extensão. Como eu disse, chegou aqui nessa embalagem com estoque no Brasil. Veja, veio bem embaladinho. Já tirei da embalagem para adiantar para vocês, mas veio com todas as proteções. Foi despachado aí do Rio de Janeiro. Esse inversor foi enviado pela própria empresa, pela SweetPower, aqui para o canal, para a gente fazer os testes e mostrar para vocês, embaladozinho de plástico. O que a gente vai utilizar hoje aqui na nossa bancada para fazer os testes? Vamos utilizar nosso alicate amperímetro da Neng, amperímetro DC até 400 amperes, frequencímetro, você coloca aqui na saída, como você vai ver, ele vai dizer se é 60 Hz, 50, mede tensão, resistência, um monte de coisa e um preço super barato. Já vou deixar o link. Nosso osciloscópio aí para ver a forma de onda, pico a pico, tensão pico a pico, RMS, e vamos utilizar nossa bela fonte de bancada, sempre aí presente nos testes. Quem não conhece, super fonte.
controlador aí, tensão, corrente, a gente ajusta, limita, dá o cálculo em watts. A gente vai dar uma verificada completa. Vamos agora ligar ele e começar os testes aqui. Na verdade, antes de ligar, ele é um inversor de entrada 12 volts. Saída 220, 230 volts. É um inversor até com uma bela potência para a entrada 12 volts. Como vocês sabem, os inversores que têm baixa tensão DC na entrada consomem bastante corrente para entregar uma tensão alta na saída. Esse é um inversor que pode ser considerado de alta potência até para a tensão de entrada dele. São 2.000 watts nominal e 4.000 watts pico. A gente também vai abrir ele para vocês conhecerem por dentro e fazer alguns testes. De cara, já digo, a gente vai fazer o teste com o cabinho dele, mas olha o cabo que eu recomendo aqui para usar com um inversor desse. Esse é um cabo de 50 milímetros. Para você ver que um cabo de 50 milímetros, ele trabalha aí com correntes até 135 amperes. Esse é um cabo original de 50 milímetros. Esse cabo que veio nele, pela minha experiência, ele aparenta ser 2 pedaços de cabo de no máximo 10 milímetros. Com muita sorte 16, mas eu acho que é 10. Daria 20 milímetros aí, que talvez chegasse aí nos seus 90 amperes, o que não daria para a gente atingir a potência total desse inversor. Vamos alimentar agora nosso belo inversor off-grid da SweetPower com nossa fonte, para a gente fazer alguns testes e monitorar aqui. Fizemos aí a conexão da tensão. Agora vamos ligar aqui. Vamos dar uma olhada aí nesse belo inversor. Está carregando, veja, alimentado. Deixa eu tentar aproximar aqui do visor. Alimentado com 12.6 volts, é a tensão que ele está medindo. A fonte mostra mais um pouquinho, mas está chegando aqui nos terminais para ele 12.6. 60 Hz, 232 volts. Vamos agora dar uma comparada com o nosso alicate amperímetro da Aneng para ver se bate certinho. Já pronto aqui. Vamos fazer o teste aqui na saída. Vamos dar uma conferida. Vamos encaixar aqui. Vejam. 59.74 Hz. 231 volts, ou seja, batendo certinho, 60 Hz, 231 volts, ou seja, o visor, os parâmetros dele tá bem calibrado, a informação real aí sobre a saída dele. O que é que podemos notar aqui também, pessoal? Consumo em vazio, não tem nada ligado aí na saída do nosso inversor SweetPower de 2000 watts, onda senoidal pura 60 Hz, e ele tem um consumo aí em vazio de 8 amperes em 12 volts, o que dá um consumo de 10 watts para manter esse sistema dele ligado, com LCD, sistema carregado e pronto para funcionamento. É um consumo relativamente baixo, padrão aí para os inversores desse nível de potência. Bem econômico mesmo. Lembre que está mantendo aí também um LCD ligado e com o mesmo consumo em vazio de vários inversores que nem tem essa característica, um LCD aí com essas informações. Vamos agora ver a forma de onda de saída do nosso belo inversor SweetPower. Para isso a gente vai contar com o auxílio aí do nosso osciloscópio de bancada. Na verdade, o osciloscópio portátil de bancada a gente vai utilizar em outra oportunidade com a ponta de prova correta. Vamos fazer a conexão aqui de uma tomada na saída dele e vamos ver o formato de onda. Nosso osciloscópio já posicionado aqui, pessoal, vamos fazer a ligação aí da tomada, que está ligada à ponta de prova dele aqui, na saída do nosso inversor onda senoidal pura 2000 watts da SweetPower. Vejam, agora a gente já pode conferir que bela onda pura senoidal, 60 Hz aqui, ó, 59,7, 60 Hz, tensão 230 volts. Vamos conferir aqui todas as tensões RMS pico a pico. Veja se vocês conseguem ver direitinho aqui, ó. Tensão RMS 231 volts, tudo certinho, amplitude da onda, frequência, ou seja, nosso inversor tem uma excelente forma de onda, qualidade muito boa aí na saída. Está confirmado que se trata de um aparelho que fornece uma onda dentro dos padrões, perfeita, na frequência correta, na tensão, na amplitude correta. Agora vamos dar uma verificada na robustez interna desse aparelho. Hora da gente conhecer nosso inversor SweetPower por dentro. Vamos agilizar aqui, tirar os parafusos laterais e verificar esse belo inversor por dentro.
Não sei vocês, mas eu amo essa sensação de tirar o plástico de uma coisa nova. Comente aí se você gosta também de tirar o selinho de uma coisa nova. Vamos abrir e vamos mostrar para você essa bela máquina aqui por dentro. Retirados os 4 parafusos aí da tampa de cima, pessoal. Vamos ver ele aqui. Tem um flatzinho aqui que a gente ligar, vamos puxar ele mais para cá. Vamos tentar dar um zoom para ver bem de perto aqui ele por dentro. Vamos olhar se ele desconecta aqui. Não, aqui ele está colado, mas dá para a gente trabalhar mostrando aí para vocês. O que eu consigo ver aqui sobre esse inversor? Os dissipadores de calor. Muito robusto. Eu gosto de ver quando eu abro um inversor e eu vejo uma bela massa de alumínio aí para dissipar. Temos aí sensores de temperatura no dissipador de calor. Nós temos belos transformadores, um belo toroide aqui de saída, capacitores, filtro, fios robustos aqui. Já vi inversores em 12 volts com um cabeamento interno mais fino, colocou pares aqui, dividiu a carga meio a meio, um cabo para metade dos transistores, outro para outra metade, fez isso com o positivo e com o negativo. Belos filtros. É um belo inversor, principalmente porque, se você considerar o preço dessa máquina aqui de 2.000 watts nominal, 4.000 watts pico, um ótimo preço com uma disponibilidade em componentes bem robusta, os toroides, os transformadores, os dissipadores. Vamos ver se a gente consegue aí ter acesso aos transistores. Eu não queria remover esse flat, não queria deixar original que ele está coladinho, mas se necessário eu removo. Para não tirar o esmalte do flat agora, pessoal, eu preferi remover o visor LCD, que a gente fica aí com uma melhor opção para mover aqui a placa, mover o inversor, para mostrar para vocês. Tirei os 4 parafusos do LCD do painel, vou afastar aqui a tampa e a gente consegue mexer um pouco melhorzinho nosso inversor. Os transistores vão estar aqui na parte interna do dissipador, a gente não vai conseguir ver ele muito bem, mas os dissipadores são muito bons. 2 ventoinhas aí robustas. Já vi inversores maior com uma ventoinha que não tinha um pouco dessa qualidade aqui. E todas as etapas protegidas aqui por fusíveis. Isso é muito bom em um caso de curto, para você não queimar todos os seus transistores. Uma bela placa, um belo inversor. E uma coisa que eu gostei muito, que capricharam na dissipação do calor, que é responsável aí em muitos inversores pela queima precoce, falta de ventilação. Esse não, esse aqui você tem uma massa de dissipação de alumínio muito boa. Vamos remontar ele e vamos aí fazer um testezinho. Vamos ligar e jogar uma cargazinha pesada nele. Vejam, pessoal, sobre o teste aqui de potência eu quero fazer algumas considerações. Ele é 2.000 nominal, 4.000 pico. A gente sabe e recomenda que a gente só utilize aí no máximo 80% de um inversor de sua capacidade nominal. Ou seja, a gente não deveria chegar aos 2.000 watts. Mas como é um teste de potência, a gente tem que forçar e ver quando ele desarma o que é que ele aguenta. Para uma saída 220, o que é que a gente tem aqui? A gente tem esse fogão de indução que o fabricante informa que a potência dele máxima de consumo seria 2.000 watts. Eu não sei se eu vou conseguir focar aqui para vocês, mas acho que deu para ver um pouquinho aí. Ele informa que é 2.000 watts. Para saber a potência real dele, eu liguei ele aqui rapidamente. Vou ligar para vocês verem. Liguei na tomada ali da concessionária mesmo. E a gente vai botar no máximo aqui para a gente verificar essa potência máxima do fogão. Vou ligar aqui, ó. Na potência 5 ele dá 1.100 e poucos watts. Vamos colocar aqui na potência máxima, na 10.
e a potência máxima que ele chega aqui, 1800 watts. Dá para fazer um teste legal, ó, já está praticamente fervendo, mas não chega aos 2000 prometido. Mas a gente vai usar essa referência aqui. Deixa eu desligar ele aqui. O que a gente vai fazer agora? Sobre as considerações. Nós vamos fazer um teste aqui rápido dele, mas a gente quer fazer um teste dele na potência máxima até desarmar. Só que a primeira consideração: nunca utilize esses cabinhos finos que vem nele para poder usar um inversor desse no máximo. Você nunca vai conseguir. Vejam, se você ver aqui, ele dá uns 10 milímetros. Para você chegar em 2000 watts nesse inversor, basta fazer uma conta simples: divida 2000 watts por 12 volts, que é a tensão que vai ficar aí mais ou menos no seu banco de bateria com uma carga pesada dessa. Dá mais de 150 amperes. Como é que você vai passar 150 amperes num cabinho desse? Para um inversor em 12 volts, o recomendável é a gente alimentar com cabo de 50 milímetros. E mesmo assim, um cabo desse de 50 milímetros vai estar na casa aí dos 131 amperes. Vou confirmar, mas acho que é uns 131 amperes. Ainda faltaria aí uma corrente nesse cabo para trabalhar com tranquilidade. Ó, de 50 milímetros ele vai até 134 amperes, o cabo de 50 milímetros. E a potência exigida, se você dividir aí os 1000, eu errei, se você dividir os 1800 watts desse fogão, que dizia que dá 2000, mas ele só dá 1800, se dividir pelos 12 volts, que é a tensão que a gente vai ter na entrada aqui, ele vai precisar de 150 amperes só para chegar nos 1800. Para chegar nos 1800 watts, para chegar em 2000 vai precisar de mais de 150 amperes. Nem o cabo de 50 milímetros seria o ideal para fazer esse teste. Pelo menos aí umas duas pernas desse cabo aí para trabalhar num sistema de 12 volts com altíssima potência. Então vamos fazer um pequeno teste com os cabos originais. Vamos ligar aqui, ver o que é que dá, e preciso que você comente. Você quer que a gente faça o teste dele até o talo, até desligar, que monta os cabos grossos aí, e a gente faz um teste específico aí? Se você comentar: Tarcísio, eu quero até o talo, diga se você quer até o talo, que a gente faz o teste desse inversor Swift Power até o talo, até o bicho abrir o bico, até o bicho peidar, como diz. Vamos fazer o testezinho aqui normal por enquanto. Vamos lá, pessoal, para o teste aqui. A gente fez a conexão aí em paralelo das nossas baterias, duas de 150, vai dar 300 amperes em 12 volts. Colocamos aí dois alicates de amperímetro, o Aneng, que vai até 400 amperes, o Unité, que é de apenas 100 amperes, mais belo alicate de altíssima precisão. A gente vai colocar aqui só para dar uma monitorada. Vamos ligar aí nosso inversor. Vamos ver como é que está a tensão do banco. Vamos deixar a tensão subir aqui. Vamos lá. Nosso banco de baterias indicando 12,6 volts. 1,6 amperes está mostrando aqui nos alicates. 18 watts, porque o fogão está em stand-by, já está tendo algum consumo. Vamos zerar aqui esse medidor, esse watímetro, e vamos fazer o teste. Pronto, zeramos aí. Está consumindo aí 1,8 watts em 232 volts, 18 watts em 12,5 volts. Aí o consumo em stand-by do aparelho, e vamos começar a ligar aqui. Vamos começar aí na potência 5 e observar o que é que dá. Potência 5, 1000 watts. Nosso banco de bateria já caiu para 11,5. Veja que o watímetro do inversor está dando 103 amperes. O Unité já apitou, porque passou de 100 amperes, ele não consegue medir. 1000 watts, 1143 watts. Está parecido aqui com o watímetro. 11,5 volts. Deixa eu olhar aqui a temperatura
dos cabos. Por enquanto, ok. Nosso inversor com 11.5 volts. Vamos subir mais um pouquinho. 100 amperes para dar 1000 watts. 100 amperes para dar 1000 watts. Subiu mais um pouquinho, 1200 watts. Bateria ainda é 11.5. 112 amperes. Vamos subir mais um pouquinho. Potência 7. 1400 watts. A ventoinha já disparou aí do Sweet Power. Banco de baterias 11.4 volts. 132 amperes. Unité não lê, porque só lê até 100. Banco de baterias caiu até 11.4. A água já fervendo. 1400 watts nesse vatímetro. 1434 no do Sweet Power. 11.4 volts. 132 amperes em 12 volts. Vamos forçar mais um pouquinho. Potência 8. 1500 watts no Sweet Power. 11.4 volts no banco de bateria. 141 amperes. Os cabos do Sweet Power já tem uma leve mudança na temperatura, já dando aí seus 31 graus no cabo, mas está morninho, principalmente o negativo. Já está com enforcamento de corrente, 141 amperes, 1500 watts, água já fervendo aqui. Vamos aumentar mais um pouquinho. Potência 9, 1700 watts no Sweet Power. Veja, água já fervendo. 166 amperes. Os cabos ainda um pouco mornos, mas já estamos tendo perda de corrente. 1700 watts, 11.3 volts. Banco de baterias aí. Vamos para a potência máxima. 10. 1800 watts no Sweet Power. No vatímetro também. 176 amperes no nosso banco de baterias de 12 volts. 11.3 volts. 1838 watts. Ou seja, chegamos aí no talo do fogão. Não vai mais, só vai até 1800 watts. E a gente chegando aí no Sweet Power aos 1850, puxando aí 176 amperes do banco de baterias. O Unité não aguentou, porque ele só vai até 100 amperes, por isso que é importante um alicate também que chegue aos 400 amperes, como esse Aneng. Pois é, pessoal, chegamos aí no talo do fogão, mas não chegamos no talo do inversor. 1800 watts, tranquilo, de boa. 170 amperes aí, quase 180 do banco de baterias. O cabo tá no gargalo, tá esquentando. Já chegou aí 37, 38 graus. O cabo está limitando a corrente. Nosso banco de baterias caiu para 11 volts. E o inversor frio. As ventoinhas aqui de boa. É uma bela máquina, trabalhando geladinho. E eu fazendo errado, porque eu tô descalço e pegando nele, mas não tem vazamento de corrente nenhuma. Não façam isso, viu? Não façam isso. Pois é, pessoal, chegamos aí no final do nosso teste. 11.3 volts no banco de baterias, 176 amperes em 12 volts, fervendo uma aguinha aí na indução. 1800 watts, 1850 watts. Sweet Power morno não, gelado. Chega 28 graus, 30 graus. O bicho é madeira, viu? Pense num bichinho barato com uma potência dessa. Link aí na descrição do vídeo com desconto. Tem aí no estoque no Brasil, se eu não me engano, essa entrada de 12, saída 220. Vamos aí desligar o bichinho. Desligamos ele. Nosso banco de baterias começa a subir a tensão já para os 12.3 volts. E é isso aí, pessoal. Comenta aí e diga. Quer um testinho até o talo, Tarcísio? Quero que bota até o talo, teste esse bichão. A gente arruma uma outra carga para passar dos 2000 watts e ver se ele desarma. Comenta aí o que achou do nosso teste.
Finalzinho do vídeo aqui, pessoal, tô na edição, já tá tarde, já passou de 7 e pouco, ainda nem terminei a edição do vídeo, uma bagunça aqui. Pense num teste pesado, a tarde toda, parece ser simples, mas pra gente montar sozinho, fazer os testes, puxa cabo, desmonta, não é brincadeira. Quero só fazer alguns avisos. Teve um momento no vídeo que eu falei 8 amperes era 0,8, porque tem muita gente que a gente esquece de botar o avisozinho que errou, mas não vê que a pessoa sabe ali, mas não... Sim, é bom avisar, mas presta atenção que às vezes a gente tá ali ligado numa coisa e esquece. Outra coisa, o ideal é 80%. Um inversor de 2.000 watts, o ideal é chegar nos 1.600 para durar muito. Você usando a 1.600 aí, tranquilo, você está trabalhando em 80% da capacidade dele. Lógico, vamos fazer o teste até o talo, vamos botar uns 2.000 se vocês comentarem aí. Então vou deixar aquele abraço, qualquer errinho, qualquer coisinha do vídeo a gente comenta aí no final, bota ali nos comentários e tudo certo. Mas retrabalha, chega do trabalho para gravar vídeo, fazer teste aí para vocês. Se gostou desse vídeo, deixa aquele valeu demais, tem um valeu demais. Achou que valeu aí o teste? Pode ajudar no valeu demais também. Grande abraço, salve no próximo vídeo, deixa aí vocês primeiro.